Dando sequência aqui na análise das nossas questões, vamos falar sobre procedimentos especiais. Eu destaquei na parte de procedimentos especiais, está na tela aqui o tema para vocês, volta comigo, apenas duas questões. Separei duas questões por quê, pessoal? Porque, na verdade, essa é uma matéria muito difusa dentro do nosso Código de Processo Civil. Ele vem, é uma matéria bastante detalhada, ela vem com bastante... nós temos, na verdade, vários procedimentos especiais sendo disciplinados, e eu vou pegar aqui o sumário para mostrar para você mais ou menos isso, mas vejam só. Quando nós chegarmos lá no artigo 539, nós começamos os procedimentos especiais. E daí, a partir daí, nós temos uma série de procedimentos. Ação de consignação e pagamento, ação de exigir contas, as denominadas ações possessórias, é gigantesca disciplina, ação de divisão e demarcação de terras particulares, e aí vai. Se você for verificar, tem estranhos, né? Temos lá da regulação de avaria grossa, procedimento de restauração de autos, esse cai, importante. E daí os procedimentos de jurisdição voluntária, que também é extenso. Verificando aqui, vai do 539 até o 770. Como que vai estudar essa matéria para a prova? Você vai pegar o teu edital e vai verificar se os temas estão previstos dentro da ementa. Você vai verificar se todos os procedimentos estão cobrados, senão você vai fazer a leitura específica de cada um deles. Porque para cada procedimento nós temos uma regra, é um procedimento especial. Do procedimento especial é procedimento comum, que é o procedimento geral dentro do processo. Hoje, em termos de procedimento, nós temos duas faces. O procedimento comum, que é o que nós estudamos com grande detalhamento, e os procedimentos especiais. Procedimentos especiais esses que podem estar no CPC, que são esses que eu a partir do 539, e também os procedimentos especiais de legislação extravagante. Cito, por exemplo, a Lei dos Juizados, 9.099, de 95, é um procedimento especial. Não se fala mais em procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo dentro. Sumaríssimo nós nunca tivemos, né? Mas dentro do processo civil, tá bom? Só para que a gente possa resolver alguma questão a respeito desse tema, eu separei duas questõezinhas recentes que foram trazidas no TRF da 8ª. Na tela, vamos lá. Vejam só, pessoal, né? Ao receber o boleto de pagamento referente às prestações, no valor de R$2.000, então é assim que começa. Ó, é uma questão que envolve ali um boleto de pagamento de prestações no valor de R$2.000, do automóvel por ele adquirido. Carlos, ele discordou dos juros que foram aplicados ao financiamento e pleiteou junto à instituição financeira que ela procedesse a ajustes que ele considerava necessários. Ou seja, estava cobrando juros abusivos no entendimento dele. Não tendo obtido sucesso, Carlos ajuizou uma o quê? A ação de consignação em pagamento. Qual que é a ideia da ação de consignação em pagamento? Carlos está dizendo o seguinte, eu devo uma parcela de R$2.000 e eu devo também os juros, né, da forma como foi contratado, mas não da forma como consta neste boleto. Portanto, eu vou consignar o réu em pagamento para que eu faça o pagamento na forma que eu entendo que é correto e a gente vai discutir essa diferença de juros para ver quem tem razão. Ao final da ação, se houver necessidade, eu complemento o pagamento, senão não. Essa é a ideia da ação de consignação em pagamento. Mas, professor, por que o cara vai consignar em pagamento, né? Por que o cara vai consignar em pagamento se eventualmente ele pode esperar a ação e depois pagar as parcelas, depois efetuar o pagamento das parcelas? Porque daí, pessoal, vai incidir os juros de mora. Imagine uma ação demorando 3 anos para ser julgada, ele ficar 3 anos sem pagar a parcela, R$2.000 vezes 12 dá 24.000, vezes 3 anos, isso aqui já passa de um montante que vai dar aproximadamente 72 mil reais aproximadamente, só de valor bruto, mais os juros, isso aqui vai passar de 100 mil, 150 mil reais, a depender do caso. Então o que ele faz? Ele continua depositando em juízo as parcelas na forma e no cálculo dos juros que ele entende correto. Se depois ele não tiver razão, é uma outra história, certo? É uma outra história, daí ele vai ter que ressarcir. Mas se ele tiver razão, ele já está desincumbido. Porque, vejam, se ele não pagasse e ele tivesse razão, ele pagaria o juro porque as parcelas estão atrasadas. E como que ele ia
boleto se o juro já venha maior no boleto? Não tem como, então ele tem que consignar em pagamento, entendeu? E a ação de consignação em pagamento, ela vem descrita lá no 539, é o primeiro dos procedimentos especiais e é um procedimento importante. Então, na tela aqui agora vamos lá, né? Vamos lá, vejam só. Caso na contestação não comprove que a sua recusa é justificada, o autor ficará isento de realizar os depósitos das prestações sucessivas até a sentença. Está incorreta, pois os depósitos das demais parcelas devem ser efetuadas, no caso de prestações sucessivas, sempre no prazo de 5 dias a contar do vencimento. Então ele tem 5 dias para efetuar o pagamento aqui. Tá, portanto, a letra A errada, né? Tá, portanto, a letra A errada. Ok? Vamos avançar. Sendo as matérias de defesa limitadas ao valor devido, o réu, resposta, só pode utilizar a contestação. Não, na contestação, o que o réu pode fazer? Ele pode dizer que não houve recusa, ele pode falar que a recusa não foi justa, ele pode afirmar que o depósito não se efetuou no prazo e na forma como foi combinado, e também que o depósito não é integral, certo? Então, vejam só, as matérias de defesa não estão limitadas ao valor. Nós temos todas as hipóteses lá do artigo 544. Deixa eu anotar aqui para você, depois você dá uma lida lá para mim. 544 do RCPC. Então, a letra B também está fora. C. Se citado, o réu não apresentar contestação, o juiz deverá julgar procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor. Veja, o valor dos honorários não incidirá necessariamente sobre o valor do depósito, devendo ser arbitrado pelo juiz no procedimento, né, no procedimento aqui de ação em consignação em pagamento. Então a letra C está fora. E a letra D? Será facultado a Carlos complementar o depósito se o credor alegar em impugnação que o valor é insuficiente. O artigo 45, inciso, 545, ele mesmo. Ele fala o seguinte, que alegada insuficiência do depósito, o autor tem o prazo de 10 dias, né? Ele tem o prazo aqui de 10 dias para complementar, eventualmente pagamento suficiente. Portanto, nesse caso, a letra D é o gabarito da questão. Legal, pessoal? É isso que temos aqui. E por fim, se Carlos não realizar o depósito em até 5 dias do deferimento da inicial, será suspenso o processo sem a citação do réu. Vejam, se o cara não fez o depósito, o cara entrou com ação de ação em consignação e pagamento, e ele não fez o depósito no prazo de 5 dias, nós não temos suspensão do processo, nós temos a extinção do processo. Resolução do mérito, certo? Porque você precisa aqui dar uma lidinha lá nos dispositivos, nós temos todas essas regras expressas a partir do artigo 539. Eu destaco especialmente esse aqui, ó, o 544, perfeito? Vamos na próxima questão, tá aí, ó. Agora vejam só, a próxima questão fala do quê? Antônio ajuizou contra Pedro execução civil de título extrajudicial no valor de 300 mil. Para a garantia do juízo... pessoal, isso aqui é execução, mas vamos lá. Antônio ajuizou contra Pedro uma execução civil de título executivo extrajudicial no valor de 300 mil reais. Para a garantia do juízo foi penhorado o bem imóvel pertencente a Pedro e também a sua esposa. Apesar de não ser parte na execução, Maria foi intimada da penhora conforme determinado pela legislação processual. Pela legislação... não, é sim, é o famoso embargos de terceiro, né? Embargos de terceiro. E aqui é o seguinte, o embargos de terceiro. Onde que está a disciplina dessa matéria? Lá no 670. Então, vem comigo aqui. Artigo 670, rapidamente, para que a gente possa analisá-lo. 670. É um procedimento de embargos de terceiro. Vejam só. O artigo 600 e... perdão.
674. 674 fala dos embargos de terceiro. E eu vou colocar aqui, ler ele para vocês, para que você tenha ideia. Ó, quem, não sendo parte no processo, veja, por isso que ele é terceiro, não é a parte autora, não é a parte ré. Ele sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre os seus bens, que possua ou sobre as quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou a inibição por intermédio dos embargos de terceiro. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Né? A ideia aqui é o seguinte: eu tô lá na minha casa numa boa, né? Estou aqui dando a minha aula, tudo bem. Chega de repente um oficial de justiça, bate na minha porta e diz o seguinte: ó, Ricardo, eu vou vir aqui, estou penhorando o seu veículo, para pagamento de uma dívida, para pagamento de uma execução. Eu digo assim: olha, mas eu não sei que execução é essa. Não, está aqui, ó, o juiz mandou vir nesse endereço, mandou vir nesse lugar, mandou eu vir aqui pegar esse carro. Mas esse carro é meu. Vejam só. Aí o oficial pega e leva o meu carro. O que eu faço? Eu digo assim: eu não sou parte nesse processo, não tenho nada a ver com essa história, sofri a constrição de um bem que foi penhorado, que o oficial de justiça levou lá para o depósito do Poder Judiciário, e eu não tenho nada a ver com essa história. O que eu faço? Entro com os embargos de terceiro, certo? Vejam só, na tela aqui comigo. Nessa situação hipotética, caso deseje tomar uma medida judicial com a única finalidade de proteger a sua ameação em referente ao bem penhorado, o que Maria deve fazer? Qual que é a ideia aqui? Nós temos, vejam só, foi empenhorado um imóvel. Na situação de Maria foi empenhorado um imóvel. O que aconteceu? Esse imóvel aqui no caso era do réu e também de uma terceira pessoa, no caso da Maria. Aí a Maria vai dizer assim: ó, você penhorou um imóvel, vai vender, mas espera aí, não venda ele, ou não venda tudo, ou eu quero que resguarde minha parte, porque esse imóvel não é só do réu, não é só do executado, e é meu também. O que ela vai fazer? Ela vai embargar de terceiro para garantir a sua parte, para garantir a sua meação, certo? O que Maria faz então? Ela entra com mandado de segurança? Não. Ela ingressa como assistente? Não. Ela não vai entrar como assistente no processo de execução. Ela vai se valer da modalidade de intervenção de terceiros denominada oposição? Não, porque ela não diz que é dela, ela só quer proteger parte do imóvel que é dela, né? Ela não diz que é só dela, é parte dela. Oferecer embargos de terceiro que serão analisados pelo mesmo juízo que determinou a penhora. Letra D é o gabarito da questão. E por fim, aguardar o término da execução e oportunamente ingressar com a ação de nulidade de sentença. Perfeito, pessoal? Show de bola? Legal. Temos aí, portanto, a letra E, ok? Na tela aqui comigo, que nós possamos encerrar essa parte, eu só gostaria de fazer um alerta, né? Ou melhor, dar uma dica para você. Eu vi o pessoal discutindo. Professor, sempre me perguntam também, professor, a parte de procedimentos ela é muito detalhada. Eu tenho lá no seu material, são 2 aulas inteiras analisando cada um deles. Qual que é a sugestão que eu faço para quem estuda essa parte da matéria? Primeiramente, você está sem tempo, se você tem tempo, estuda, meu amigo. Não se furte, porque é um tema que pode ser cobrado em prova e se você acertar essa questão, você dá um passo muito à frente dos demais candidatos, porque é uma matéria um pouco mais complexa. Se você não tiver muito tempo, e daí você tem que ser esperto, tem que ser um concurseiro profissional, a minha sugestão é que você estude os resumos. Lá no nosso material, você tem o PDF, depois faça as questões, resolva as questões e faça também os resumos que nós temos dentro do material a respeito desse tema. A partir daí você já tem uma noção geral. E além disso, como sugestão, e essa é uma sugestão interessante, você pegue a parte dos procedimentos especiais e saiba qual é o cabimento de cada um deles. Ou seja, quando que o embargo de terceiro é cabível? O embargo de terceiro é cabível para eu proteger a minha propriedade em face de uma constrição indevida. Se você soubesse isso, você matava essa questão que aparentemente é complexa, né? Vai lá e verifique, por exemplo, como que funciona a ação de consignação em pagamento, qual que é a hipótese de cabimento, quando que eu posso entrar. E a ação de consignação em pagamento vale a pena estudar. Eu estou vendo aqui a oposição, quando que a oposição é cabível? Eu estou vendo a questão da ação monitória. Outra ação importante do procedimento especial, em quais circunstâncias é cabível a ação monitória? Fique atento. Se você souber, vejam, eu não estou falando para você investigar com detalhes
o procedimento de cada uma dessas ações, mas que você saiba pelo menos as hipóteses de cabimento. Então, se você não vai ter tempo, você estuda o resumo e faz as questões. E, além disso, reforça na leitura dessas hipóteses de cabimento. Tenho convicção de que você resolverá grande maioria das questões, certo? Dica importante. Perfeito, pessoal?